Ela corria de um ex que a caçava sem piedade, sobrevivendo ao medo dia após dia, sem imaginar que se envolvia com alguém perigoso, um bilionário que pisaria em tudo por ela. Madalena acordou com o coração disparado. Mais um pesadelo. Sempre o mesmo cenário, a mesma sensação de sufocamento, as mesmas mãos a segurá-la, enquanto uma voz sussurrava que ela nunca seria livre. Levantou-se da cama do pequeno apartamento arrendado no Porto, uma cidade que escolhera justamente por não ter nenhuma ligação com o seu passado. Era úmida, grande o suficiente para se perder entre as multidões, mas não tão caótica como Lisboa, onde tudo começara a desmoronar. Olhou pela janela. A rua de Santa Catarina já estava movimentada, mesmo sendo apenas 6 da manhã. Peões apressados, o elétrico turístico a fazer a sua primeira volta do dia, o cheiro a café vindo da pastelaria do Rés do Chão. Tudo tão normal, tão distante do inferno que ela deixara para trás. Mas Madalena sabia que a normalidade era uma ilusão. Fazia 8 meses desde a fuga. 8 meses desde que Beatriz Oliveira Santos deixara de existir oficialmente. Agora ela era Madalena Alves Costa, recepcionista numa empresa de tecnologia, moradora do bairro da Foz do Douro, sem passado, sem família, sem amigos, sem vida, na verdade. Apenas sobrevivência. Tomou um duche rápido, vestiu o conjunto social discreto que usava todos os dias, prendeu os cabelos castanhos num coque simples. Nada de maquilhagem marcante, nada de chamar a atenção. O espelho refletia uma mulher de 28 anos que parecia carregar 40 nas costas. Os olhos, antes vibrantes, agora eram vidros opacos. A boca raramente se curvava num sorriso genuíno. Ela pegou na mala, conferiu pela terceira vez se a documentação falsa estava no lugar e saiu. Cada passo era calculado. Cada olhar ao redor, uma verificação de segurança. Descer de elevador significava observar quem entrava. Atravessar a rua exigia verificar todos os carros estacionados. Entrar no autocarro demandava sentar-se sempre perto do motorista, de costas para a janela, com visão total dos passageiros. O trajeto até a Avenida dos Aliados levava 20 minutos. 20 minutos de tensão constante. 20 minutos a relembrar como chegara até ali. Tudo começara 2 anos antes, quando ela ainda era Beatriz, e trabalhava como analista financeira numa fintech promissora de Lisboa. A empresa crescia absurdamente rápido. Investimentos milionários, parcerias internacionais, promessas de revolucionar o mercado português. Beatriz era boa no que fazia. Detalhista, organizada, perspicaz. Foi justamente essa perspicácia que a condenou. Numa tarde de sexta-feira, a rever relatórios trimestrais, ela notou inconsistências, números que não batiam certo. Transferências para contas fantasma, operações que violavam todas as regulamentações do Banco de Portugal. Ela levou as descobertas ao seu superior imediato, a achar que estava a fazer o seu trabalho. Não imaginava que ele era parte do esquema. 48 horas depois, a sua vida virou um pesadelo. Primeiro, ameaças veladas. Depois, explícitas. Quando percebeu que não conseguiria silenciá-la com intimidação, tentaram destruí-la profissionalmente. Acusações falsas de má conduta, documentos adulterados, até uma denúncia anônima à polícia judiciária a implicá-la no esquema. Beatriz procurou advogados, tentou denunciar, procurou a imprensa, mas o alcance daquelas pessoas era longo, muito longo. Foi quando conheceu Duarte. Ele surgiu como um refúgio, charmoso, atencioso, compreensivo. Dizia entender a sua dor, oferecia proteção, prometia ajudá-la a superar aquele momento difícil. Beatriz, vulnerável e assustada, aceitou o apoio. Deixou-o entrar na sua vida. Em 6 meses, estavam a morar juntos, e foi quando a máscara caiu. Duarte não era proteção, era possessão. Controlava os seus horários, as suas roupas, as suas amizades.
verificava o telemóvel, monitorizava cada movimento. Quando ela tentou terminar o relacionamento, ele tornou-se agressivo, não fisicamente, não a princípio, mas psicologicamente, emocionalmente. Destruía a sua autoestima, isolava-a de todos, fazia-a acreditar que não tinha para onde ir, que ninguém mais a quereria, que sem ele ela não sobreviveria. E então Beatriz descobriu algo que mudaria tudo novamente. A vasculhar o portátil dele, encontrou e-mails, conversas com pessoas da fintech. Duarte não era um acaso na sua vida. Fora enviado. Tinha a missão de mantê-la sob controlo, de garantir que ela nunca falasse, nunca denunciasse. O relacionamento inteiro era uma farsa, uma operação de contenção. Naquela noite, ela fugiu. Literalmente. Levou apenas uma mochila com roupas e documentos. Apanhou um autocarro para o interior de Lisboa, depois outro para a Beira Alta, depois mais um até ao Porto. Dormiu em estações de caminhonagem, em hotéis baratos pagos em dinheiro. Não usou cartão, não ligou para ninguém, simplesmente desapareceu. Foi numa manhã fria, num café na Baixa do Porto, que ela conheceu Helena. Helena era uma mulher na casa dos 50 anos, de aparência comum, mas com olhos que pareciam ver através das pessoas. Sentou-se na mesa ao lado de Beatriz e, depois de alguns minutos, meteu conversa. Falou sobre o clima, sobre a cidade, sobre como era bom recomeçar num lugar novo. Beatriz, desconfiada, manteve-se na defensiva. Mas Helena não desistiu. No final da conversa, deixou um cartão sobre a mesa. Nenhum nome. Apenas um número de telefone e 3 palavras. Você não está sozinha. Beatriz levou 5 dias para ligar. Quando finalmente o fez, Helena atendeu imediatamente, como se estivesse à espera. Marcaram um encontro discreto. E ali, naquele pequeno apartamento nos arredores da cidade, Beatriz ouviu sobre o programa. Não era oficial. Não tinha ligação com o governo. Era uma rede privada, financiada por pessoas influentes, criada para proteger testemunhas, vítimas e informadores que não podiam contar com a proteção estatal. Pessoas cujos inimigos tinham braços longos demais, influências profundas demais. Helena explicou que eles poderiam ajudá-la. Nova identidade, novo emprego, novo recomeço. Mas havia regras. Nunca voltar à vida anterior. Nunca entrar em contato com pessoas do passado. Nunca confiar completamente em ninguém. Beatriz aceitou. Tornou-se Madalena. Agora, 8 meses depois, ela descia do autocarro em frente ao edifício comercial onde trabalhava. Um arranha-céus de vidro espelhado, moderno, imponente. A empresa ocupava 5 andares inteiros. Tecnologia corporativa, soluções empresariais, consultoria estratégica. O nome estampado na fachada. Grupo Castella. Madalena nunca tinha ouvido falar da empresa antes de conseguir o emprego. Helena ajudara-a com isso também. Currículo fabricado, referências falsas, mas verificáveis, entrevista já praticamente garantida. Disseram-lhe que a empresa era confiável, que o dono era discreto, que seria um lugar seguro para se esconder à vista de todos. Nos primeiros meses, Madalena acreditou nisso. Era apenas mais uma funcionária entre centenas. Chegava cedo, cumpria as suas funções, saía sem ser notada. Perfeito. Invisível. Até a manhã em que ele apareceu. Madalena estava na recepção do 12º andar, a organizar documentos, quando ouviu os elevadores abrirem-se. Não era incomum. Dezenas de pessoas passavam por ali todos os dias. Mas desta vez foi diferente. O silêncio que se fez foi palpável. Conversas interromperam-se. Pessoas endireitaram-se. Até o ar pareceu mais denso. Ela levantou os olhos e viu-o. Gabriel Castella. O homem que nunca aparecia. O dono invisível. O nome nas paredes, mas nunca o rosto nos corredores. Até aquele dia. Ele era alto. Devia ter por volta de 38 anos, talvez 40. Fato escuro impecável. Porte ereto. Passos medidos. Mas não era a aparência que impressionava.
Era a presença, como se o espaço se reorganizasse ao redor dele, como se até a luz se curvasse à sua gravidade. Gabriel atravessou a recepção sem olhar para os lados, acompanhado de 2 homens de fato. A sua assistente pessoal, Verônica, uma mulher elegante e indecifrável, seguia logo atrás, a falar rapidamente ao telemóvel. Madalena baixou os olhos, como todos faziam, e voltou ao trabalho. Mas então ele parou. Madalena sentiu antes de ver. Aquela sensação de ser observada. Levantou o olhar lentamente e encontrou os olhos dele fixos nela. Não era um olhar casual. Era analítico, penetrante. Como se estivesse a ler cada camada de quem ela era, de quem fingia ser. Por 3 segundos que pareceram eternos, eles encararam-se. Madalena sentiu o coração disparar, não de medo, do homem em si, mas da atenção. A atenção era perigosa. A atenção era o oposto de invisibilidade. Então Gabriel assentiu levemente, quase imperceptivelmente, e seguiu em frente. Desapareceu pelos corredores executivos. As conversas recomeçaram. O fluxo normal retornou. Mas Madalena continuou parada, as mãos a tremer levemente sobre o teclado. O que foi aquilo? Nos dias seguintes, ela tentou esquecer o episódio. Devia ter sido coincidência. Um olhar perdido. Nada mais. Mas Gabriel Castella começou a aparecer com mais frequência. Não todos os dias, mas 1 ou 2 vezes por semana. E sempre, sempre, ele olhava para ela. Não de forma invasiva, não de forma desrespeitosa, mas de uma maneira que a fazia sentir como se ele enxergasse algo que ninguém mais via. Nos silêncios dela, nas respostas curtas, no modo como evitava conversas, como desviava o olhar, como se encolhia ao menor sinal de atenção. Uma tarde, cerca de 3 semanas após o primeiro encontro, Gabriel passou pela recepção a carregar uma pasta. Verônica estava ao telefone, distraída. Ele aproximou-se do balcão onde Madalena trabalhava. "É nova aqui, certo?" A voz era grave, controlada, sem pressa. Madalena engoliu em seco. "Sim, senhor. Há 8 meses. Está a gostar?" "Sim, senhor." Ele observou-a por mais um instante, como se pudesse ler cada pensamento. Então assentiu. "Ótimo. Qualquer problema, a minha porta está aberta." E foi-se embora. Madalena respirou fundo. Era apenas cortesia. Cordialidade de um chefe que raramente falava com funcionários comuns. Nada mais. Mas algo na forma como ele dissera aquilo, na entonação, no peso das palavras, fez com que ela soubesse que não era uma frase vazia. As semanas transformaram-se em meses. Madalena continuou a sua rotina. Trabalho, casa, sem variações, sem riscos. Helena fazia contato 1 vez por mês, sempre, de forma discreta, sempre com a mesma pergunta. "Algum problema?" E Madalena sempre respondia que não, mas estava a mentir, porque os problemas começaram numa terça-feira chuvosa de junho. Madalena saía da empresa quando viu o carro. Um sedã preto, vidros escuros, estacionado do outro lado da rua. Não seria nada demais, o porto estava cheio de carros assim, mas algo nele a incomodou. Talvez a forma como estava posicionado. Talvez o facto de o motor estar ligado. Ela seguiu para a paragem do autocarro, a tentar ignorar. Mas quando olhou de relance, o carro ainda estava lá. E quando o autocarro chegou e ela embarcou, viu pelo retrovisor que o sedã começava a mover-se. Não a seguiu completamente. Desapareceu numa esquina. Mas a semente da paranoia estava plantada. Nos dias seguintes, Madalena começou a notar outros sinais. Um homem de boné no café onde tomava o pequeno almoço. O mesmo homem, 2 dias depois, na fila do supermercado perto da sua casa. Uma mota parada na esquina do prédio onde morava. Sempre coisas que poderiam ser coincidência. Mas Madalena aprendera a não acreditar em coincidências. Então chegaram as mensagens. A primeira foi um e-mail, sem remetente identificável, sem assunto. Apenas uma frase. "Realmente achaste que podias desaparecer, Beatriz?" Madalena sentiu o sangue gelar.
Apagou o e-mail imediatamente, mas a mensagem já estava gravada na sua mente. Alguém sabia. Alguém a encontrara. Nos dias seguintes, mais mensagens. No telemóvel dessa vez. Números desconhecidos. Sempre a chamá-la pelo nome verdadeiro. Sempre a insinuar que a liberdade dela era temporária. Madalena procurou Helena. Explicou a situação. Helena ficou séria. Prometeu investigar. Disse para Madalena ter calma, não fazer nada precipitado. Mas Madalena via a preocupação no rosto da mulher. E então veio a foto. Uma imagem enviada por mensagem. Madalena a sair do trabalho. Tirada na semana anterior. O ângulo mostrava claramente que quem fotografou estava perto. Muito perto. Naquela noite, Madalena não conseguiu dormir. Cada ruído no corredor do prédio a sobressaltava. Cada carro a passar na rua a fazia pular. Ela estava a ser caçada novamente, e desta vez não sabia para onde fugir. Foi na manhã seguinte, enquanto tentava manter a compostura no trabalho, que tudo mudou. Madalena estava na copa do escritório, a preparar um café, quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e deu de caras com Gabriel Castella. Ele estava sozinho, sem a habitual comitiva, sem Verônica por perto. Desculpe, não a queria assustar, disse ele, a voz ainda mais grave ao vivo, sem o filtro da distância. Não, senhor, está tudo bem, respondeu Madalena, a tentar soar natural, mas a sentir o tremor na própria voz. Gabriel pegou numa chávena e serviu café para si. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Então ele falou sem olhar para ela, os olhos fixos no líquido escuro. Você está com medo. Não era uma pergunta, era uma constatação. Madalena gelou. Não sei do que o senhor está a falar. Gabriel finalmente encarou-a. E quando os seus olhos se encontraram, Madalena viu algo que a desconcertou. Não era curiosidade, não era invasão, era reconhecimento. Como se ele identificasse nela algo familiar, algo que ele próprio já sentira ou causara. Estou a falar do medo de alguém específico. Não do mundo, não de fantasmas, de alguém real, alguém que você conhece, alguém que não deveria saber onde você está. Madalena sentiu as pernas fraquejarem. Como é que ele sabia? Como poderia saber? Não sei do que o senhor está a falar, repetiu, mas a voz saiu trêmula, fraca, a desmentir as próprias palavras. Gabriel deu um passo à frente. Não ameaçador, mas definitivo. Se alguém a está a incomodar, eu posso ajudar. Madalena riu sem humor. O senhor não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente. Impossível. Eu sei, por exemplo, que o seu nome não é Madalena Alves Costa. Sei que chegou ao Porto há 8 meses vinda de lugar nenhum. Sei que não tem histórico profissional real antes disso. Sei que evita qualquer tipo de exposição. E sei que nas últimas 2 semanas está mais tensa do que o normal. Ele fez uma pausa, os olhos penetrantes. Eu reconheço alguém a fugir quando vejo. Madalena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. O senhor não tem o direito de investigar a minha vida. Tenho quando essa vida está sob o meu teto. Eu protejo o que é meu. Eu não sou sua. Ainda não, respondeu Gabriel. E havia algo na forma como disse aquilo que fez o coração de Madalena disparar por razões completamente diferentes do medo. Antes que ela pudesse responder, Verônica apareceu na porta da copa. Senhor Castella, a reunião vai começar. Gabriel acenou a indicar que já ia, mas antes de sair, olhou para Madalena uma última vez. A oferta está de pé. Se precisar de ajuda, procure-me. E então ele foi-se embora, a deixar Madalena sozinha na copa, a tremer, confusa, aterrorizada, e pela primeira vez em muito tempo, estranhamente amparada. Nos dias seguintes, as mensagens cessaram. Madalena não sabia se era coincidência ou se Gabriel realmente fizera alguma coisa. Ela não perguntou. Não se aproximou. Tentou manter a distância.
Mas o destino tinha outros planos. Porque na sexta-feira daquela semana, ao sair do trabalho, Madalena viu o carro preto novamente. Só que desta vez, ele não estava apenas a observar. Desta vez, alguém saiu dele. Duarte. Madalena sentiu o mundo desabar. Ele estava ali, de pé no passeio, as mãos nos bolsos, o sorriso tranquilo no rosto. Como se os 8 meses de fuga dela não tivessem significado nada. "Olá, Beatriz", disse ele, a voz arrastada, casual, como se fossem velhos amigos a reencontrarem-se. "Senti a tua falta." Madalena deu um passo para trás. "Como é que me encontraste? Realmente achaste que ias conseguir esconder-te?" Duarte encolheu os ombros. "Eu tenho recursos. Muitos recursos. E paciência. O que é que queres?" "A ti, de volta. Onde pertences?" "Eu nunca vou voltar." "Vamos ver", respondeu ele, e começou a caminhar na direção dela. Madalena virou-se para correr, mas ele foi mais rápido. Segurou-lhe o braço. Não com violência, mas com firmeza, com possessão. "Fizeste-me perder muito tempo, Beatriz. Muito dinheiro. Deves-me. Larga-me." "Ou o quê? Vais gritar? Vais chamar a polícia? Com que identidade? A real ou a falsa?" Madalena tentou soltar-se, mas ele apertou mais. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. "Por favor", foi quando a voz soou atrás deles. "Solte-a." Duarte soltou Madalena imediatamente e virou-se. Gabriel Castella estava a poucos metros, as mãos nos bolsos do fato, a postura relaxada, mas os olhos eram de gelo. "Isto não é da sua conta", disse Duarte, a tentar soar confiante, mas Madalena ouviu a leve hesitação. "Ela trabalha para mim. Então sim, é da minha conta." Duarte olhou de Madalena para Gabriel a analisar. "Então você é o novo? O novo Salvador?" Ele riu. "Boa sorte. Esta aqui é mais problemática do que parece." Gabriel não respondeu. Apenas deu um passo à frente, e algo na forma como se moveu, algo na aura que emanava, fez Duarte recuar. "Madalena, vem aqui", disse Gabriel, a voz baixa, mas firme. Madalena olhou para Duarte, depois para Gabriel. E então, numa decisão que mudaria tudo, caminhou na direção de Gabriel. Duarte cerrou os punhos. "Isto não vai acabar bem para si", disse, mas não ficou claro se falava com Gabriel ou Madalena. Gabriel chegou perto de Madalena, e então, diante de Duarte, diante de qualquer pessoa que estivesse a observar, ele fez algo que apanhou todos de surpresa. Puxou Madalena para si e beijou-a. Não foi um beijo de paixão, foi um beijo de declaração, de propriedade, de aviso. As suas mãos seguraram o rosto dela com firmeza, mas sem a magoar. Os seus lábios eram dominadores, mas não agressivos. Era uma mensagem clara. Ela estava sob a proteção dele agora. Quando se afastaram, Madalena estava em choque. Gabriel manteve-a próxima, um braço ao redor dela, e encarou Duarte. "Agora sabe onde estamos. Se aparecer novamente, não vai ser uma conversa", disse Gabriel, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que não precisava de ser elaborada para ser entendida. Duarte estava pálido. Tinha reconhecido Gabriel. E naquele instante entendeu que havia subestimado completamente a situação. Deu mais um passo para trás. Olhou para Madalena uma última vez com raiva e frustração, e então voltou para o carro. Madalena assistiu o sedã preto afastar-se pela rua. Apenas quando ele sumiu de vista, ela percebeu que estava a tremer violentamente. Gabriel guiou-a até ao seu próprio carro, um SUV preto estacionado no lugar executivo. Entrou com ela no banco de trás e fechou a porta. O motorista na frente não disse nada, apenas esperou instruções. "Está bem?" Gabriel perguntou. Madalena não conseguiu responder. As lágrimas finalmente a venceram. Ela desabou. Todo o estresse dos últimos meses, todo o medo, toda a solidão, veio à tona de uma vez. Gabriel não disse nada. Apenas a puxou para o seu peito
e deixou-a chorar. E pela primeira vez, desde que começara a fugir, Madalena sentiu-se segura. O apartamento de Gabriel Castella ficava no último andar de um edifício residencial na zona mais nobre do Porto, na Foz do Douro. Madalena nunca imaginaria que estaria ali, sentada num sofá de couro italiano, envolta num roupão macio que cheirava a lavanda, enquanto observava a cidade iluminada através das janelas do chão ao teto. Depois que ela parara de chorar no carro, Gabriel não a levara de volta para o seu apartamento. Disse que não era seguro, que Duarte sabia onde ela morava, que provavelmente já tinha acesso ao prédio, talvez até uma cópia das chaves. Madalena não questionou. Estava exausta demais para argumentar. Agora, 2 horas depois, ela segurava uma chávena de chá que Verônica preparara antes de ir embora. Sim, Verônica estava ali também. A assistente pessoal de Gabriel aparentemente tinha acesso irrestrito à vida dele, incluindo a sua residência. Isso deveria ter incomodado Madalena, mas ela estava ocupada demais a tentar processar tudo o que acontecera. Gabriel estava ao telefone no escritório adjacente à sala. Madalena conseguia ouvir fragmentos da conversa. Ele falava em tom baixo, mas havia uma firmeza que indicava que não estava a pedir favores, estava a dar ordens. Mencionou nomes que ela não reconheceu, fez referências a situações que não entendia. Mas uma coisa ficou clara. Ele estava a mobilizar recursos. Muitos recursos. Quando finalmente desligou e voltou para a sala, Gabriel parecia inalterado. Nenhum sinal de cansaço, nenhuma tensão visível. Apenas aquela presença controlada e absoluta que o definia. Ele serviu-se de um uísque e sentou-se na poltrona em frente a Madalena, a manter uma distância respeitosa. Precisamos de conversar. Madalena assentiu. Sabia que esse momento chegaria. Não havia como evitar. Preciso de saber tudo. O seu nome verdadeiro, de onde veio, quem a está a perseguir e por quê. Gabriel fez uma pausa. Não a posso proteger se não souber contra o que a estou a proteger. Madalena respirou fundo. E se eu não quiser a sua proteção? Então, não estaria aqui. Touché. Madalena tomou um gole do chá. O meu nome é Beatriz Oliveira Santos. Nasci em Cascais, perto de Lisboa. Trabalhava numa fintech em Lisboa. Descobri um esquema de lavagem de dinheiro. Tentei denunciar. Quase fui destruída por isso. Gabriel não interrompeu. Apenas observava, a absorver cada palavra. Eles tentaram incriminar-me. Fabricaram provas. Destruíram a minha reputação. Eu ia ser presa por crimes que não cometi. Foi quando o Duarte apareceu. Ela pausou, a dor ainda visível. Achei que ele era diferente, que realmente se importava comigo. Mas era parte do plano deles. Ele foi colocado na minha vida para me controlar. E você fugiu, completou Gabriel. Fugi. Vim para o Porto. Consegui ajuda de pessoas que me deram uma nova identidade, uma nova oportunidade. Ela olhou diretamente para ele. Eu não sou criminosa. Não sou perigosa. Só quero viver em paz. Gabriel tomou um gole do uísque, pensativo. Esse esquema na fintech. Quem estava envolvido? Não posso dizer nomes. Madalena. A sério, não posso. Se eu começar a falar, vou colocar mais pessoas em risco. Já causei problemas demais. Gabriel inclinou-se para a frente. Você não causou problema nenhum. Você fez o que era certo. Foram eles que causaram os problemas. Madalena sentiu os olhos marejarem novamente. Ninguém nunca dissera aquilo para ela. Todo o mundo sempre a culpara por se ter metido, por não ter ficado quieta, por não ter apenas seguido em frente. Esse programa de proteção que a ajudou, Gabriel continuou. Quem está por trás dele? Não sei exatamente. Uma mulher chamada Helena faz o contato comigo, mas sei que tem outras pessoas envolvidas. Pessoas com recursos, influências. Ela hesitou. Não é oficial. Não é do governo. Gabriel assentiu lentamente.
como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava. E o Duarte? Quem é ele além do seu ex? Beatriz engoliu em seco. Ele trabalha como consultor empresarial. Pelo menos era o que dizia. Mas depois descobri que tinha ligações com gente perigosa. Gente envolvida em esquemas corporativos, fraudes, manipulações de mercado. Ele não é só um perseguidor obcecado. É alguém com acesso a informações e recursos que não deveria ter. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então levantou-se, foi até a janela e observou a cidade lá em baixo. Sabe quem eu sou? Sei que é o dono do Grupo Castella. Isso é o que toda a gente sabe. Mas sabe o que eu realmente faço? Madalena franziu a testa. Tecnologia corporativa. Consultoria empresarial. Gabriel virou-se para ela. Isso é uma das coisas que faço, mas não é tudo. O Grupo Castella tem interesses em diversos setores: segurança privada, inteligência corporativa, gestão de crises. Ele fez uma pausa significativa. Eu resolvo problemas que outras pessoas não conseguem resolver. Madalena sentiu um frio na espinha. Que tipo de problemas? O tipo que você está a enfrentar agora? Houve um silêncio denso entre eles. Madalena tentava processar a informação. Gabriel não era apenas um empresário rico. Ele era alguém que operava nas sombras, que tinha acesso a ferramentas e métodos que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Por que é que me está a ajudar? Madalena perguntou, a voz quase um sussurro. Gabriel voltou para a poltrona. Porque eu reconheço coragem quando vejo. E porque você não merece viver com medo. Você nem me conhece. Eu conheço o suficiente. Gabriel encarou-a. Você poderia ter ficado quieta. Poderia ter ignorado o esquema na fintech. Poderia ter aceitado os subornos que certamente ofereceram. Mas não aceitou. Preferiu arriscar tudo para fazer o que era certo. Ele inclinou-se para a frente. Isso diz muito sobre quem você é. Madalena sentiu algo mexer-se dentro dela. Algo que estava adormecido há muito tempo. Esperança, talvez. Ou a possibilidade de finalmente parar de fugir. Mas e a realidade? E o beijo? Por que é que me beijou na frente dele? Gabriel não hesitou. Porque era a forma mais eficaz de deixar claro que você está sob a minha proteção. O Duarte precisava de entender que não está mais a lidar apenas consigo. Está a lidar comigo. Mas você não pode simplesmente decidir isso por mim. Tem razão. Desculpe. Foi precipitado. Mas funcionou. Madalena não conseguiu discordar. Duarte realmente parecera abalado. Pela primeira vez, ela vira medo nos olhos dele. Medo de Gabriel. Quem é você, realmente? Madalena perguntou, a voz carregada de uma mistura de fascínio e receio. Gabriel tomou o último gole de uísque. Alguém que você não precisa de temer, mas alguém que os seus inimigos deveriam. Nos dias seguintes, Madalena ficou no apartamento de Gabriel. Não era uma prisão. Ele deixou claro que ela poderia sair quando quisesse, mas também deixou claro que não era seguro, que Duarte estava a ser monitorizado, mas que ele tinha aliados, recursos próprios, que era melhor esperar até que a situação estivesse sob controle. Madalena concordou, parcialmente porque fazia sentido, parcialmente porque, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha. Verônica aparecia todos os dias. Trazia roupas novas para Madalena, comida, qualquer coisa que ela precisasse. A assistente era cordial, mas distante. Profissional ao extremo. Madalena tentou meter conversa algumas vezes, mas Verônica sempre desviava, a manter uma barreira invisível entre elas. Gabriel trabalhava a maior parte do tempo no seu escritório, mas sempre almoçava e jantava com Madalena. As conversas foram ficando mais longas, mais profundas. Ele contava sobre a sua vida, sobre como construíra o império empresarial,
sobre os desafios de operar num mundo onde ética e negócios nem sempre andavam juntos. Ele era de Faro, no Algarve, originalmente. Viera para o Porto aos 25 anos com pouco mais que determinação e inteligência. Construíra o seu primeiro negócio do zero, depois o segundo, depois o terceiro. Em 10 anos, era um dos empresários mais influentes do norte do país. Mas o sucesso viera com um preço. Perdi pessoas no caminho, confessou Gabriel numa noite enquanto jantavam. Amigos que não entenderam as minhas escolhas. Família que esperava outro caminho. Relacionamentos que não sobreviveram à minha ambição. Madalena observava-o enquanto ele falava. Havia uma tristeza subtil nas suas palavras, mas também uma aceitação. Como se ele tivesse feito as pazes com o custo de ser quem era. Arrepende-se? Madalena perguntou. Todos os dias. Mas também sei que não poderia ter sido diferente. Eu sou quem sou por causa das escolhas que fiz. Isso não significa que as escolhas foram certas. Não, mas foram minhas. Madalena identificava-se com aquilo mais do que gostaria de admitir. Ela também fizera escolhas, também pagara preços, também carregava arrependimentos. À noite, deitada na cama de hóspedes do apartamento, Madalena dava por si a pensar em Gabriel. Não conseguia defini-lo. Ele era gentil, mas intimidador. Generoso, mas controlador. Protetor, mas com um lado sombrio que ela apenas começava a vislumbrar. E ainda havia o beijo. Ela revivera aquele momento dezenas de vezes. A forma como ele a puxara. A firmeza dos lábios dele. A sensação de ser reivindicada, possuída, mas de uma forma que não parecia violação. Parecia segurança. Isso assustava-a, porque ela jurara nunca mais se colocar numa posição vulnerável com um homem. Jurara nunca mais confiar, nunca mais depender. E aqui estava ela, na casa de um homem que mal conhecia, a sentir coisas que não deveria sentir. Foi na segunda semana no apartamento que Madalena recebeu uma chamada de Helena. Gabriel permitiu que ela a atendesse, mas pediu para colocar no altifalante. Beatriz, onde estás? A voz de Helena soava preocupada. Num lugar seguro. Com quem? Com alguém que me pode proteger. Houve uma pausa. Beatriz, precisas de ter cuidado. Não podes confiar em qualquer pessoa. Eu sei o que estou a fazer. Madalena percebeu Gabriel a observá-la intensamente durante a conversa. Esse alguém, Helena continuou, é alguém que conhecemos? Não. Madalena hesitou. É o dono da empresa onde trabalho. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Beatriz, isso é perigoso. Não podes misturar a tua vida falsa com pessoas reais. Não podes criar laços. Já é tarde para isso. Outra pausa. Precisamos de nos encontrar. Tenho informações sobre o Duarte. Que tipo de informações? Não por telefone. Amanhã. 15h. Aquele café onde nos conhecemos. Madalena olhou para Gabriel. Ele assentiu. Eu vou estar lá. Vem sozinha. Helena adicionou antes de desligar. Gabriel cruzou os braços. Você não vai sozinha. Ela pediu. Não me importo com o que ela pediu. Ele aproximou-se. O Duarte está em movimento. Os meus contatos confirmaram que ele contratou pessoas para a localizarem. Não se pode expor assim. Eu confio na Helena. Eu não. Madalena suspirou. Preciso de ir. Ela disse que tem informações importantes. Então vamos juntos. Eu fico à distância. Ela nem vai saber que estou lá. Madalena quis discutir, mas viu a determinação nos olhos dele. Não havia negociação. No dia seguinte, eles foram ao café. Gabriel cumpriu a sua palavra, ficou a 2 quarteirões de distância, com 2 seguranças discretos posicionados nas proximidades. Madalena entrou sozinha. Helena já estava sentada na mesma mesa de 8 meses atrás. Parecia mais velha, mais cansada. Quando viu Madalena, não sorriu. Estás diferente, observou Helena. Muita coisa aconteceu. Sei.
Eu avisei para não criares vínculos. Madalena sentou-se. O que descobriste sobre o Duarte? Helena deslizou um envelope pela mesa. Isto. Abre depois que eu for embora. Mas preciso que saibas. Ele nem está sozinho. Tem ajuda de gente poderosa. Gente que também te quer silenciada. Por causa da fintech? Helena assentiu. O esquema era maior do que imaginaste. Envolvia políticos, empresários de primeiro escalão. Viste apenas a ponta do iceberg. E o facto de teres desaparecido deixou-os nervosos. Eles acham que tens provas escondidas em algum lugar. Eu não tenho nada. Eles não acreditam nisso. Helena inclinou-se. Beatriz, precisas de sair do porto. Talvez sair do país. Eu posso arranjar documentação. Madalena abanou a cabeça. Não vou fugir de novo. Então vais acabar mal. Eu tenho proteção agora. Helena riu sem humor. Estás a falar desse Gabriel Castella? Beatriz, sabes quem ele é? Sei. Não, não sabes. Helena baixou a voz. Ele nem é só um empresário. Ele tem ligações com gente que nem imaginas. Opera em áreas cinzentas. Eu investiguei. Ele é perigoso. Ele não é perigoso para mim. Ainda não, Helena rebateu. Mas homens como ele sempre são. Eles protegem até possuir. E quando possuem, destroem. Madalena sentiu a raiva subir. Você não o conhece? E tu conheces? Faz 2 semanas que estás com ele. Realmente achas que sabes quem ele é? Madalena quis responder, mas não conseguiu, porque Helena tinha razão. Ela não conhecia Gabriel. Não realmente. Conhecia apenas o que ele permitia que ela visse. Helena suspirou. Só estou a tentar proteger-te, assim como fiz desde o início. Eu sei, e sou grata, mas preciso de fazer isto à minha maneira. Helena assentiu resignada. O envelope tem informações sobre o Duarte. Ligações, histórico, pessoas com quem trabalha. Usa com sabedoria. E se precisares de mim, sabes como me encontrar. Elas despediram-se. Madalena saiu do café com o envelope escondido na mala. Gabriel estava à espera no carro. Ela entrou sem dizer nada. Como foi? Ela deu-me isto. Madalena mostrou o envelope. Gabriel pegou-o, mas não abriu. Vamos ver em casa. De volta ao apartamento, eles abriram o envelope juntos. Dentro havia documentos, fotos, registros empresariais. Duarte tinha ligações com uma rede de consultores que operavam em fraudes corporativas por todo o país. Mas uma informação em particular chamou a atenção de Gabriel. Ele ficou tenso ao ler um dos documentos. Madalena percebeu a mudança imediata. O que foi? Gabriel não respondeu imediatamente. Continuou a ler, a sua expressão a ficar cada vez mais fechada. Então colocou o papel sobre a mesa e afastou-se, as mãos nas ancas, claramente contrariado. Gabriel! O seu ex, disse ele lentamente. Trabalhou com pessoas que destruíram a carreira de alguém próximo a mim. Madalena gelou. Quem? A minha irmã. Há 5 anos ela era executiva numa empresa de investimentos. Foi incriminada num escândalo de fraude. Perdeu tudo. Reputação, carreira, família. Ela nunca se recuperou. Gabriel virou-se para Madalena, os olhos escuros. E, de acordo com isto, o Duarte estava envolvido no esquema que a destruiu. Madalena sentiu o mundo girar. Isso significa que os nossos passados estão ligados. Que o homem que a persegue é o mesmo que ajudou a destruir a minha irmã. O silêncio que se seguiu foi pesado. Madalena não sabia o que dizer. Como reagir? Isso mudava. Tudo. Não era apenas uma proteção generosa. Gabriel tinha razões pessoais para se envolver. Sabia? Madalena perguntou, a voz trêmula. Quando me contratou, sabia desta ligação? Não. Eu não sabia nada sobre si além do básico. Mas agora que sei, tudo faz sentido. O que faz sentido? Porque me senti compelido a protegê-la. Gabriel aproximou-se. Não é coincidência ter entrado na minha vida. É como se o universo me estivesse a dar uma oportunidade de corrigir o que não pude fazer pela minha irmã. Madalena deu um passo para trás.
Eu não sou a sua irmã. Eu sei. Eu não sou o seu projeto de redenção. Também sei. Então o que sou eu para si? Gabriel encarou-a com uma intensidade que a fez tremer. É a primeira pessoa em anos que me faz sentir algo além de vazio. Madalena sentiu o ar faltar. Isto não pode acontecer. Já está a acontecer. Não. Madalena abanou a cabeça veementemente. Eu não me posso envolver, não posso confiar, não posso... Mas as suas palavras foram interrompidas quando Gabriel deu um passo à frente. A puxou para um abraço. Não era possessivo como o beijo. Era reconfortante. Como se ele soubesse exatamente o que ela precisava naquele momento. Madalena tentou resistir. Tentou afastar-se. Mas o seu corpo traiu a sua mente. Ela permitiu-se relaxar. Permitiu-se sentir. E pela primeira vez em muito tempo, chorou não de medo ou desespero, mas de alívio. Eles ficaram assim por longos minutos. Quando finalmente se separaram, Gabriel segurou o rosto dela com delicadeza. Eu não a vou magoar, disse ele. E não vou deixar ninguém a magoar. Como pode prometer isso? Porque eu nunca quebro as minhas promessas. Madalena queria acreditar. Queria tanto acreditar, mas a voz de Helena ecoava na sua mente. Eles protegem até possuir, e quando possuem, destroem. Preciso de tempo, disse Madalena. Tudo bem, eu posso esperar. Mas naquela noite, deitada sozinha na cama de hóspedes, Madalena soube que o tempo não mudaria nada. Porque a verdade era que ela já estava envolvida, já sentia coisas que não deveria sentir. Já dependia de Gabriel de formas que a assustavam. E o pior de tudo, uma parte dela queria isso. Queria a segurança, queria a proteção. Queria pertencer a alguém que fosse forte o suficiente para enfrentar os seus demônios. Mesmo que isso significasse trocar uma prisão por outra. A rotina no apartamento de Gabriel começou a ganhar contornos de normalidade, o que por si só era perturbador para Madalena. Ela acordava cedo, encontrava café fresco já preparado, tomava duche na casa de banho luxuosa que parecia saída de uma revista de decoração e passava as manhãs a ler ou a assistir à cidade pela janela. Gabriel trabalhava no seu escritório, mas sempre fazia questão de almoçar com ela. À tarde, ele frequentemente tinha reuniões fora, mas voltava para o jantar. E à noite, conversavam por horas sobre tudo e nada. Era uma ilusão de paz. Madalena sabia disso. Mas era tão tentador entregar-se a ela. Até que a carta chegou. Foi Verônica quem a trouxe, numa manhã de quinta-feira. O seu rosto, normalmente impassível, mostrava um leve franzir de testa, o que em Verônica equivalia à preocupação explícita. Isto chegou para si, disse ela, a entregar um envelope branco sem remetente. Madalena pegou no envelope com mãos trêmulas. O seu nome falso estava escrito à mão na frente. Madalena Alves Costa. Mas dentro, quando ela abriu, encontrou uma única folha de papel com uma única linha escrita. Beatriz, realmente achas que te podes esconder atrás dele para sempre? Não havia assinatura. Não precisava. Madalena reconheceria aquele tipo de ameaça em qualquer lugar. Gabriel estava numa videoconferência no escritório. Madalena esperou até que ele terminasse, então bateu à porta. Quando entrou, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Madalena mostrou a carta. Ele leu rapidamente, a sua expressão a endurecer a cada palavra. Como é que isto chegou aqui? A Verônica trouxe. Disse que estava na correspondência. Gabriel levantou-se, pegou no telefone e discou. Verônica, venha aqui agora. A assistente apareceu em menos de 1 minuto. Gabriel mostrou-lhe a carta. Como é que isto passou pela segurança? Veio pelo correio normal, senhor. Misturado com as outras correspondências. Não havia nada de suspeito no envelope. Gabriel cerrou o maxilar. A partir de agora, toda a correspondência é verificada antes de subir. Toda. Verônica assentiu
e saiu rapidamente. Gabriel voltou a sua atenção para Madalena. Ele sabe onde você está. Madalena sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele. Ele sempre soube, o Duarte sempre foi bom a encontrar pessoas. Mas como é que ele conseguiu a morada? Gabriel estava claramente contrariado consigo mesmo. Este prédio tem segurança de alto nível. Não é informação pública. Ele tem recursos. Eu avisei. Gabriel passou a mão pelo cabelo, um dos poucos gestos que revelavam a sua frustração. Preciso de aumentar a segurança. Câmaras adicionais, mais seguranças, varredura completa do prédio. Isso não vai adiantar. Madalena levantou-se. Ele vai continuar a encontrar formas de chegar até mim. É o que ele faz. É como ele opera. Então precisamos de mudar de estratégia. Que estratégia? Gabriel encarou-a. Ofensiva. Madalena sentiu um frio na espinha. O que quer dizer? Vamos atrás dele. Em vez de esperar pelo próximo movimento, fazemos o nosso. E o que exatamente planeia fazer? Gabriel não respondeu imediatamente. Os seus olhos tinham aquela intensidade escura que Madalena já aprendera a reconhecer. Era o olhar de alguém que não hesitava quando decisões difíceis precisavam de ser tomadas. Vou destruir a capacidade dele de a alcançar, financeiramente, socialmente, profissionalmente. Vou cortar todos os recursos que ele usa para a perseguir. Madalena abanou a cabeça. Não pode simplesmente destruir a vida de alguém. Posso quando esse alguém está a destruir a sua. Gabriel, isso é ir longe demais. Ele aproximou-se dela, as suas mãos a segurar os ombros dela com firmeza. Madalena, ouça. Pessoas como o Duarte não param. Eles nem desistem. Eles não entendem limites ou consequências. A única forma de pará-los é tirando as ferramentas das mãos deles. E se isso me tornar tão má quanto eles? Você não está a fazer nada. Eu estou. E eu já fiz coisas piores por razões muito menos importantes. Madalena olhou nos olhos dele e viu a verdade ali. Gabriel não estava a blufar. Ele realmente faria o que fosse necessário. E isso assustava-a tanto quanto a reconfortava. Não sei se consigo viver com isso, sussurrou ela. Não precisa de viver com isso. Eu vivo. Você apenas continua a viver a sua vida. Madalena afastou-se dele. Não é tão simples assim. Antes que Gabriel pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e o seu rosto escureceu ainda mais. Entendi. Mantenham-no sob vigilância. E Marcos, não o perca. Desligou e olhou para Madalena. O Duarte foi visto a 2 ruas daqui. O sangue de Madalena gelou. Ele está aqui? O meu segurança identificou-o. Ele está num café, sozinho, apenas a observar o prédio. Madalena sentou-se novamente, a sentir tonturas. Ele está a caçar-me. Gabriel já estava a discar outro número. Prepare o carro. Saída pela garagem. 5 minutos. Aonde vamos? Perguntou Madalena. Para um lugar mais seguro. Gabriel pegou no casaco. Enquanto isso, a minha equipa vai lidar com o Duarte. Lidar como? Gabriel hesitou. Então decidiu pela honestidade. Vamos ter uma conversa com ele. Uma conversa definitiva. Madalena entendeu o que isso significava. Levantou-se rapidamente. Não. Você nem vai magoá-lo. Não vou. Apenas vou deixar muito claro que se ele continuar, haverá consequências que ele não quer enfrentar. Gabriel. Madalena, confia em mim. Ele segurou o rosto dela. Não vou fazer nada que a coloque em risco ou que não possa viver em paz depois. E se ele não ouvir? Ele vai ouvir. 20 minutos depois, Madalena estava num SUV, com vidros escuros, a ser levada para uma propriedade de Gabriel nos arredores do porto, na região de Vila Nova de Gaia. Era uma casa ampla, moderna, escondida por muros altos e vegetação densa.
Gabriel explicou que usava o lugar para quando precisava de privacidade absoluta ou para reuniões que não poderiam acontecer em locais públicos. Madalena não perguntou que tipo de reuniões eram essas. A casa era bonita, decorada com gosto minimalista, mas Madalena mal notou. Estava preocupada demais com o que estava a acontecer na cidade. Gabriel ficara para trás, disse que se juntaria a ela em algumas horas. Deixou 2 seguranças na propriedade, homens sérios e silenciosos que se posicionaram discretamente. Madalena passou as horas seguintes a andar de um lado para o outro da sala. Tentou ler, mas não conseguiu concentrar-se. Tentou ver televisão, mas cada notícia a fazia imaginar o pior. Tentou comer, mas estava enjoada. Quando finalmente ouviu o carro a chegar, eram quase 7 da noite. Correu até a janela e viu Gabriel a descer do veículo. Ele parecia cansado, mas ileso. Madalena sentiu um alívio absurdo inundá-la. Gabriel entrou, dispensou os seguranças para o perímetro externo e foi direto para onde Madalena estava. "Está tudo bem", disse ele antes que ela pudesse perguntar. "O que aconteceu?" Gabriel serviu-se de água na cozinha americana. "Tivemos uma conversa. Eu, o Duarte e 2 dos meus advogados." "Advogados?" Gabriel assentiu. "Apresentamos-lhe uma série de evidências sobre as suas atividades ilegais, ligações com esquemas de fraude, envolvimento em casos de extorsão, violações de privacidade, tudo documentado." "Como conseguiram tudo isso tão rápido?" Gabriel encarou-a. "Eu tenho recursos, e quando decido investigar alguém, eu investigo a fundo." Madalena sentou-se no sofá. "E o que ele disse?" "Inicialmente, negou tudo. Depois tentou ameaçar. Disse que também tinha informações sobre mim." Gabriel encolheu os ombros. "Eu disse-lhe que estava livre para usar, mas que se fizesse isso, cada documento que temos sobre ele seria entregue às autoridades competentes. E ao contrário dele, as minhas atividades são todas legais. Apenas não são públicas." Ele acreditou? "Não teve escolha. Mostrei-lhe que posso destruir a sua carreira, as suas ligações, a sua reputação, tudo o que ele construiu. E deixei claro que farei isso se ele chegar perto de si novamente." Madalena sentia uma mistura de alívio e desconforto. "E ele concordou?" "Não teve escolha", repetiu Gabriel. "Mas para garantir, coloquei vigilância permanente nele. Qualquer movimento suspeito eu saberei." Madalena esfregou o rosto com as mãos. "Isto parece um filme." Gabriel sentou-se ao lado dela. "Sei que é muito. Sei que não é como imaginou que as coisas seriam resolvidas. Mas é eficaz." "E quanto tempo isto vai durar?" perguntou Madalena. "Vai vigiar-me para sempre? Vai vigiá-lo para sempre? Isto nem é vida. É temporário, até termos a certeza de que ele desistiu." "E se ele não desistir?" Gabriel não respondeu. E naquele silêncio, Madalena entendeu. Se Duarte não desistisse, Gabriel faria algo definitivo. Algo que não poderia ser desfeito. "Não quero que faça nada de que se arrependa por minha causa", disse Madalena. "Não me vou arrepender de a proteger." Gabriel. "Madalena", interrompeu ele, a pegar nas mãos dela. "Precisa de entender uma coisa. Eu não faço isto apenas por si. Faço por mim também. Porque pela primeira vez em muito tempo, tenho algo que vale a pena proteger. Alguém que vale a pena proteger." Madalena sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. "Você mal me conhece." "Eu conheço o suficiente. Conheço a sua coragem, a sua força, a sua recusa em desistir mesmo quando o mundo inteiro conspirou contra si. Conheço a forma como tenta esconder a sua vulnerabilidade, mas ainda assim cuida de todos ao redor. Conheço os seus medos e conheço as suas esperanças. E conheço que, apesar de tudo, ainda acredita que existe bondade no mundo. Como sabe tudo isso? Porque eu presto atenção. Porque desde o primeiro dia que a vi, não consegui parar de prestar atenção." Madalena não conseguiu mais segurar as lágrimas.
Estou com medo. De quê? De si, de mim, de nós. Ela limpou as lágrimas. Passei os últimos anos a fugir de um homem que dizia amar-me, mas na verdade queria controlar-me. E agora estou aqui consigo, que também me quer proteger, controlar-me de certa forma, e eu não sei mais qual é a diferença. Gabriel soltou as mãos dela. Quer saber a diferença? Quero. A diferença é que eu vou deixá-la ir embora se for isso que quiser. Madalena piscou, surpresa. O quê? Agora mesmo. Pode sair por aquela porta, voltar para a sua vida, e eu não a vou impedir. Vou manter o Duarte longe. Vou garantir a sua segurança, mas de longe. Nunca mais precisa de me ver se não quiser. Madalena ficou em silêncio, a processar. Está a falar a sério? Completamente. Gabriel levantou-se e foi até a mesa onde estava a sua carteira. Pegou num cartão e voltou a entregá-lo a ela. Aqui, o meu contato direto. Se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ligue-me. Mas se não quiser, tudo bem. A escolha é sua. Sempre foi. Madalena olhou para o cartão nas suas mãos. Era tão simples, tão definitivo. Ela poderia simplesmente ir embora, retomar a sua vida de Madalena Alves Costa, continuar invisível, mas livre. Mas era isso que ela queria? Antes que pudesse responder, o telemóvel de Gabriel tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e o seu rosto perdeu a cor. Quando? Perguntou ele, a voz tensa. Entendi. Estou a ir. Desligou e olhou para Madalena. Houve um incidente. Que tipo de incidente? Alguém invadiu o meu apartamento no porto. Os seguranças foram neutralizados. Não houve vítimas fatais, mas estão a ser levados para o hospital. Madalena levantou-se, o pânico a tomar conta. Foi o Duarte? Não sabemos. As câmaras foram desabilitadas antes da invasão, mas quem quer que seja, é profissional. O que eles queriam? Assim, disse Gabriel simplesmente. Entraram no quarto de hóspedes onde estava. Reviraram tudo, claramente a procurar por alguma coisa. Madalena sentiu as pernas fraquejarem. Isso não foi o Duarte. Ele não tem esse tipo de recurso. Eu sei. Gabriel já estava a pegar nas chaves do carro. O que significa que tem outra pessoa envolvida. A Fintech, sussurrou Madalena. Eles encontraram-me. Gabriel parou e olhou para ela. Eles sabem que está comigo? Devem saber agora. Se invadiram o seu apartamento, se viram que estou a morar lá. Gabriel puxou o telefone novamente. Marcos, dobre a segurança aqui. Ninguém entra ou sai sem a minha autorização. E quero uma equipe a fazer uma varredura completa em todas as minhas propriedades. Agora. Madalena sentou-se novamente, a tremer. Isto está a ficar pior. Muito pior. Gabriel ajoelhou-se na frente dela. Olhe para mim. Madalena, olhe para mim. Ela obedeceu a encontrar aqueles olhos escuros e intensos. Não vou deixar que nada lhe aconteça. Entendeu? Nada. Não pode prometer isso. Posso e prometo. Gabriel segurou o rosto dela. Quem quer que seja, vamos encontrar. E vamos parar. Mas a que custo? Qualquer custo. Madalena viu a determinação absoluta nele. E pela primeira vez, entendeu completamente quem Gabriel Castella era. Não era apenas um empresário rico. Não era apenas alguém com ligações. Era alguém que, quando decidia proteger algo, fazia isso com uma intensidade absoluta e implacável. E isso deveria assustá-la. Mas a única coisa que Madalena sentia era gratidão. Naquela noite, Madalena não conseguiu dormir. Ficou no quarto de hóspedes da casa de Vila Nova de Gaia, a ouvir os ruídos da noite, cada som a fazer o seu coração disparar. Gabriel colocara seguranças extras. Havia câmaras por toda a parte. A propriedade era uma fortaleza. Mas Madalena ainda se sentia exposta.
Por volta das 3 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se, vestiu o roupão e saiu do quarto. A casa estava silenciosa, mas havia luzes acesas no andar de baixo. Desceu as escadas e encontrou Gabriel na sala, sentado no sofá, um copo de uísque na mão, a olhar para o nada. "Também nem consegue dormir?" perguntou Madalena. Gabriel olhou para ela. "Raramente consigo." Madalena sentou-se no outro extremo do sofá. "Há quanto tempo vive assim?" "Assim como?" "Sempre alerta. Sempre a controlar tudo. Sempre à espera do próximo problema." Gabriel tomou um gole do uísque. "Desde que a minha irmã foi destruída. Desde que percebi que não ter controle significava perder as pessoas que eu amo." Madalena olhou para ele com uma tristeza profunda. "Isso não é vida. É a vida que eu tenho. Não precisa de ser." Gabriel encarou-a. "E qual é a alternativa? Deixar as coisas acontecerem? Confiar que o mundo será justo? Eu tentei isso uma vez. Não funcionou. Então tornou-se isto: alguém que controla tudo e todos ao redor. Eu protejo o que é meu." "Eu não sou sua", disse Madalena suavemente. Gabriel colocou o copo sobre a mesa. "Ainda não. Mas poderia ser." Madalena sentiu o coração acelerar. "E você poderia ser meu também?" "Eu já sou." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo o que não estava a ser dito. Madalena sabia que estava num ponto de não retorno. Poderia levantar-se agora, voltar para o quarto, manter a distância, ou poderia... Ela aproximou-se dele no sofá. Gabriel não se moveu, apenas a observou. Quando Madalena estava perto o suficiente, ela segurou o rosto dele com as mãos. "Se eu fizer isto", sussurrou Madalena, "se eu me permitir confiar em si, sentir o que estou a sentir, promete não me trair, não me controlar, não me destruir como o Duarte tentou fazer? Prometo que nunca a vou magoar intencionalmente. Mas não posso prometer que não a vou frustrar, irritar ou tomar decisões com as quais não concorde, porque eu sou quem sou e não vou fingir ser diferente." Madalena sorriu tristemente. "Pelo menos é honesto. Sempre serei consigo." E então, depois de semanas de resistência, de medo, de recusa, Madalena permitiu-se. Inclinou-se e beijou Gabriel. Não foi como o primeiro beijo, aquele cheio de declarações e avisos. Este foi diferente. Foi uma escolha. Uma rendição consciente. Uma aceitação de tudo o que ele era e tudo o que eles poderiam ser juntos. Gabriel respondeu ao beijo com uma intensidade que roubou o fôlego de Madalena. As suas mãos deslizaram para a cintura dela, a puxá-la mais perto. Madalena sentiu o mundo desaparecer ao redor. Sentiu que pela primeira vez em anos ela não estava a fugir, não estava a esconder-se, estava apenas a ser. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Gabriel encostou a testa na dela. "Tem a certeza disto?" perguntou ele. "Não." Madalena riu sem humor. "Mas vou fazer mesmo assim." "Por quê?" "Porque estar consigo, mesmo com todos os riscos, parece mais real do que qualquer coisa que vivi nos últimos anos." Gabriel puxou-a para um abraço. E ali, naquela casa escondida nos arredores do porto, cercados por seguranças e câmaras, enquanto pessoas perigosas os caçavam, Madalena finalmente permitiu-se sentir algo que havia esquecido: esperança. Mas a esperança é um sentimento frágil. E o universo estava prestes a testá-la de formas que nenhum deles imaginava. A manhã seguinte trouxe uma calmaria enganosa. Madalena acordou no sofá da sala, ainda nos braços de Gabriel. Eles haviam adormecido ali, entrelaçados, depois de horas a conversar sobre tudo e nada. Era a primeira noite em meses que Madalena dormira profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. Mas a paz durou apenas até Gabriel receber a chamada. Ele atendeu com cuidado para não a acordar, mas Madalena já estava a despertar.
Ouviu fragmentos da conversa. Gabriel falava em tom baixo, mas havia uma tensão inconfundível na sua voz. Quando desligou, o seu rosto estava sombrio. "O que foi?" perguntou Madalena, a sentar-se. Gabriel hesitou, claramente a ponderar quanto contar. Então decidiu pela verdade. "A minha equipa identificou quem invadiu o apartamento." "Quem?" "Profissionais, contratados por uma empresa de segurança privada que tem vínculos com a fintech onde trabalhava." Madalena sentiu o sangue gelar. "Então, eles realmente me encontraram?" "Sim, e não estão sozinhos." Gabriel passou a mão pelo cabelo. "A Verônica está a investigar ligações mais profundas. Parece que há pelo menos 3 empresas envolvidas no esquema original, e todas têm interesse em garantir que nunca falhe." Madalena levantou-se, a começar a andar de um lado para o outro. "Eu não tenho provas de nada. Não guardei documentos, não fiz cópias. Por que ainda se importam comigo? Porque viu, porque sabe. E para pessoas a operar esquemas desse nível, testemunhas são perigosas mesmo sem provas físicas. Poderia depor, poderia ajudar investigadores, poderia ser a ponta do fio que desfaz toda a trama. Então o que fazemos?" Gabriel levantou-se também. "Temos 2 opções. Primeira, eu coloco-a num lugar tão seguro, tão isolado, que eles nunca a vão encontrar. Desaparece completamente, vive escondida até que isto se resolva de alguma forma. E a segunda? Enfrentamos. Reunimos evidências contra eles. Construímos um caso. E destruímos o esquema antes que eles a destruam a si." Madalena encarou-o. "A segunda opção é mais perigosa. Muito mais. Mas também é a única que me dá a minha vida de volta." Gabriel assentiu. "Eu sei." Madalena respirou fundo. "Então fazemos a segunda." "Tenha certeza?" "Não, mas cansei-me de fugir." Gabriel puxou-a para um abraço. "Então vamos precisar de ajuda. E eu conheço alguém que pode ajudar." "Quem?" "A minha irmã." Madalena afastou-se, surpresa. "A sua irmã? Aquela que foi destruída pelo esquema?" "A mesma." Gabriel pegou no telemóvel. Depois que tudo aconteceu com ela, ela não desistiu. Passou anos a investigar por conta própria, a reunir informações sobre os responsáveis. Ela tem ficheiros, contactos, conhecimento profundo sobre como estes esquemas operam. Se alguém nos pode ajudar a construir um caso, é ela. E ela vai querer ajudar? Quando souber que finalmente tem uma forma de atingir as pessoas que a destruíram? Gabriel sorriu sem humor. Ela vai implorar para ajudar. 2 horas depois, Madalena estava numa videochamada com Lídia Castella. A irmã de Gabriel era uma mulher impressionante. Devia ter por volta de 40 anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo, olhos inteligentes e atentos. Havia nela uma dureza que só vem de quem sobreviveu ao pior e saiu mais forte. "Então você é a Madalena", disse Lídia, a sua voz clara e direta. "O meu irmão contou-me sobre si." "Espero que coisas boas", tentou Madalena soar leve. "Ele disse que é corajosa, teimosa, e que tem informações que podem finalmente derrubar as pessoas que destruíram a minha vida." Lídia inclinou-se para mais perto da câmara. "Então sim, foram coisas boas." "Eu não tenho provas físicas", esclareceu Madalena. "Apenas o que vi e o que lembro." Memória de testemunha. É prova, especialmente quando corrobora outras evidências. Lídia abriu uma pasta na mesa à sua frente. "Passei os últimos 5 anos a reunir tudo o que pude sobre a rede de fraudes corporativas que me incriminou. Tenho nomes, datas, transações. O que me faltava era a ligação com a fintech onde trabalhava. Mas se pode fornecer isso, podemos finalmente ligar todos os pontos." Madalena olhou para Gabriel, que estava ao seu lado. Ele assentiu encorajadoramente. "Vou contar-lhe tudo o que sei", disse Madalena. E então passou as próximas 3 horas a recontar cada detalhe de que se lembrava. Os nomes dos executivos envolvidos, as transações suspeitas que identificara,
as conversas que ouvira por acaso, as tentativas de silenciá-la. Tudo. Lídia tomava notas freneticamente, ocasionalmente a interromper para fazer perguntas específicas, para pedir esclarecimentos, para ligar informações. Era impressionante ver a sua mente a trabalhar, como ela conseguia ver padrões onde Madalena só via caos. Quando finalmente terminaram, Lídia recostou-se na cadeira, exausta, mas visivelmente satisfeita. "Isto é ouro", disse ela. "Com o que me deu, posso finalmente provar a ligação entre pelo menos 4 empresas diferentes a operar o mesmo esquema. Posso mostrar o fluxo de dinheiro, as fraudes paralelas, tudo." "Quanto tempo precisas para compilar tudo?" perguntou Gabriel. "Uma semana, talvez 2. Lídia olhou para Madalena através do ecrã. "Mas precisa de ficar escondida nesse meio tempo. Quando eles perceberem que estamos a montar um caso, vão intensificar os esforços para a encontrar." "Já intensificaram", disse Gabriel. "Invadiram o meu apartamento ontem." Lídia ficou pálida. "Gabriel, isto é sério. Essas pessoas não brincam." "Eu sei. Por isso a Madalena está em local seguro. E vai continuar assim até resolvermos isto." Depois que a chamada terminou, Madalena sentiu-se estranhamente energizada. Pela primeira vez, não estava apenas a fugir. Estava a lutar de volta. Mas a sensação de empoderamento durou pouco. Naquela tarde, enquanto Gabriel estava numa reunião por telefone no escritório da casa, Madalena recebeu uma mensagem no telemóvel. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo fê-la gelar. "Achas que está segura com ele? Gabriel Castella não é quem pensas que é. Pergunta-lhe sobre a Verônica. Pergunta o que ela realmente faz para ele." Madalena ficou a olhar para a mensagem, o coração acelerado. Era obviamente uma tentativa de manipulação, de criar desconfiança entre ela e Gabriel. Mas ainda assim, a semente da dúvida foi plantada. Verônica sempre fora um enigma, eficiente, leal, presente em cada momento importante. Mas Madalena nunca conseguira ler a mulher. Nunca conseguira entender exatamente qual era o seu papel além de assistente. Quando Gabriel voltou para a sala, Madalena mostrou-lhe a mensagem. Gabriel leu, o seu rosto a endurecer. "Estão a tentar manipulá-la. Eu sei. Mas ainda assim, quem é a Verônica realmente? O que ela faz para si além do trabalho administrativo?" Gabriel suspirou, a sentar-se ao lado dela. "A Verônica é mais do que a minha assistente. Ela é a minha chefe de segurança pessoal, ex-agente de inteligência, a pessoa que lida com as situações que exigem discrição e eficiência." Madalena sentiu um nó no estômago. "Que tipo de situações?" "O tipo que não pode ser resolvido através de canais oficiais." "Está a dizer que ela..." "Estou a dizer que a Verônica faz o que precisa de ser feito para proteger os meus interesses. E agora para a proteger a si." Madalena levantou-se. "Gabriel, eu preciso de saber. O que exatamente faz? Quem é realmente?" Gabriel encarou-a por um longo momento. Então levantou-se também e foi até a janela. "Eu já lhe disse. Eu resolvo problemas." "Que tipo de problemas?" "Problemas que envolvem pessoas poderosas a fazer coisas ilegais ou imorais, empresários corruptos, políticos sujos, criminosos de colarinho branco. Eu reúno informações sobre eles, encontro as suas fraquezas e uso-as para garantir que não prejudiquem pessoas inocentes. Isso é chantagem. Chame-lhe do que quiser. Eu chamo-lhe de justiça." Madalena sentiu o chão fugir debaixo dos seus pés. "Então, tudo o que faz, toda a sua empresa, é legítima." O grupo Castella realmente oferece serviços de tecnologia e consultoria, mas também oferece outros serviços, serviços que não aparecem em contratos oficiais. Gabriel virou-se para ela. "Eu não sou um criminoso, Madalena. Nunca magoei ninguém fisicamente. Nunca roubei. Nunca destruí pessoas inocentes. Mas também não sou santo.
Opero em áreas cinzentas porque é onde a verdadeira justiça às vezes precisa de operar. Madalena não sabia o que dizer. Parte dela estava chocada. Parte dela não estava nem um pouco surpreendida. E a Verônica? Perguntou Madalena. O que exatamente ela fez? O que precisou de fazer? Gabriel aproximou-se. Ela investigou o Duarte, descobriu as suas ligações, reuniu evidências e, sim, usou métodos que não são exatamente convencionais, mas tudo o que ela fez foi para a proteger. Vocês invadiram a privacidade dele, assim como ele invadiu a sua, assim como as pessoas da fintech invadiram a sua. A diferença é que nós fazemos isso para proteger, não para destruir. Madalena esfregou o rosto com as mãos. Isto é loucura. É a realidade, disse Gabriel suavemente. O mundo nem funciona da forma bonita e justa que gostaríamos. Às vezes, para proteger as pessoas certas, precisa de lutar sujo. E isso não o incomoda? Todos os dias. Gabriel pegou nas mãos dela. Mas sabe o que me incomodaria mais? Ficar de braços cruzados enquanto pessoas como você são destruídas por gente poderosa demais para ser tocada pela lei. Madalena olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu o peso que ele carregava. Viu que sim, ele operava em áreas moralmente cinzentas, mas não o fazia levianamente. Fazia porque acreditava que era necessário. Não sei se consigo aceitar isso, admitiu Madalena. Eu entendo. E se decidir que não consegue, eu vou respeitar. Mas Madalena, olhe para onde a forma certa a levou. Denunciou através dos canais corretos. E quase foi destruída. Às vezes, fazer o certo não é suficiente. Naquela noite, Madalena ficou acordada por horas, a processar tudo o que descobrira. Gabriel não era o príncipe encantado que a salvaria com métodos puros e nobres. Era um homem complexo, que operava num mundo complexo, a usar métodos complexos. E ainda assim, ela não conseguia condená-lo, porque a verdade é que ele estava certo. O sistema falhara com ela. As instituições que deveriam protegê-la haviam se voltado contra ela. Se não fosse por Gabriel e os seus métodos questionáveis, ela ainda estaria a fugir, ou pior. No dia seguinte, Madalena tomou uma decisão. Procurou Verônica, que estava a fazer uma varredura de segurança na propriedade. Posso conversar consigo? Perguntou Madalena. Verônica parou o que estava a fazer. Claro. Elas sentaram-se no jardim dos fundos, longe de ouvidos curiosos. O Gabriel contou-me o que realmente faz, começou Madalena. Verônica não pareceu surpresa. E quer saber se pode confiar em mim? Sim. Verônica estudou-a por um momento. Vou ser direta. Consigo, Madalena. Ou Beatriz, se preferir. Eu trabalho para o Gabriel há 8 anos. Nesse tempo, vi muita coisa. Fiz muita coisa. Algumas das quais não me orgulho, mas todas as quais eram necessárias. Ela pausou. O Gabriel nem é perfeito. Ele pode ser controlador, possessivo, até obsessivo quando se trata de proteger o que é dele. Mas ele é um bom homem. E quando ele se importa com alguém, não há limites para o que ele fará para proteger essa pessoa. Isso assusta-me, admitiu Madalena. Deveria. Verônica sorriu tristemente. Mas também deveria dar-lhe conforto, porque as pessoas que a querem magoar vão encontrar no Gabriel um inimigo que não vai desistir, não se vai cansar, não vai parar até que esteja segura. E você? Por que faz isto? Porque eu já fui como você, uma pessoa comum que se viu numa situação impossível. O Gabriel salvou-me. Deu-me uma segunda oportunidade. Agora eu pago isso para a frente. Madalena assentiu lentamente. Entendi. Mas tem mais uma coisa que precisa de saber, adicionou Verônica, a sua voz a ficar séria. Os rumores sobre o Gabriel, sobre os métodos dele, não são infundados. Ele tem inimigos. Pessoas poderosas que gostariam de o ver cair. Estar com ele significa estar em perigo constante.
não apenas dos seus próprios inimigos, mas dos dele também. Madalena sentiu um frio na espinha. Está a tentar assustar-me? Estou a tentar prepará-la. Verônica encarou-a. Porque se vai ficar com ele, precisa de entender no que se está a meter. Não é só um relacionamento, é uma aliança numa guerra que nunca termina. Madalena voltou para dentro da casa com muito em que pensar. Mas antes que pudesse processar tudo, Gabriel encontrou-a na sala, o seu telemóvel na mão, o rosto pálido. O que aconteceu? A Lídia. Gabriel mostrou-lhe o telefone. Alguém invadiu o apartamento dela. Madalena sentiu o coração parar. Ela está bem? Está. Ela estava fora quando aconteceu, mas levaram tudo. Todos os ficheiros, todos os documentos que ela passou anos a reunir. Tudo o que ela tinha sobre o esquema. Madalena sentou-se, a realidade a bater forte. Eles sabiam que estávamos a montar um caso. Pior. Gabriel sentou-se ao lado dela. Eles sabem que a Lídia está envolvida. O que significa que ligaram os pontos entre si, eu e ela. Agora todos nós somos alvos. O que fazemos? Mudamos de estratégia, novamente. Gabriel já estava a discar. Se não podemos construir um caso silenciosamente, vamos fazer barulho. Vamos tornar isto público. Como? Imprensa. Denúncia pública. Exposição completa. Se tudo vier à tona de uma vez, fica mais difícil para eles silenciarem qualquer um de nós. Mas isso expõe-me completamente. A minha identidade falsa não vai resistir a um escrutínio público. Eu sei. Gabriel segurou as mãos dela. Por isso, precisa de ser a sua decisão. Está disposta a abrir mão da sua nova identidade, voltar a ser Beatriz publicamente e enfrentar tudo o que isso significa? Madalena pensou em tudo o que acontecera nos últimos meses. A fuga, o medo constante, a solidão. E então pensou em Gabriel, em Lídia, em todas as outras pessoas que provavelmente foram prejudicadas pelo mesmo esquema. Sim, disse ela finalmente. Estou disposta. Tem a certeza? Não. Madalena sorriu sem humor. Mas vou fazer mesmo assim. Gabriel puxou-a para um abraço. Então vamos fazer isto juntos. Mas naquela noite, quando Madalena estava prestes a dormir, recebeu outra mensagem. Esta era de Helena, da rede de proteção que a ajudara originalmente. Beatriz, se tornares isto público, não podemos mais proteger-te. Estarás por tua conta. E tenho informações que sugerem que Gabriel Castella não é confiável. Ele tem histórico de usar pessoas e descartá-las. Por favor, pensa bem antes de confiares a tua vida a ele. Madalena ficou a olhar para a mensagem. As palavras de Helena a ecoar as dúvidas que ela própria tinha. Mas então olhou através da porta entreaberta, viu Gabriel no escritório a trabalhar incansavelmente para encontrar uma forma de a proteger a sua irmã, de expor os criminosos. E tomou a sua decisão. Respondeu a Helena: Obrigada por tudo o que fizeste por mim, mas eu confio nele, e vou ver isto até ao fim. Então bloqueou o número e apagou a mensagem. Porque às vezes confiar-ne é sobre certezas. É sobre escolher acreditar mesmo quando tudo te diz para não o fazer. E Madalena escolheu acreditar. A decisão de tornar tudo público foi tomada numa manhã fria de agosto. Madalena, Gabriel e Lídia, reunidos por videochamada, passaram horas a discutir estratégias, a avaliar riscos, a preparar-se para o que viria. Lídia, apesar de ter perdido os seus ficheiros físicos, tinha cópias digitais guardadas em servidores seguros. Informação era poder, e ela aprendera a nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Gabriel contactou um jornalista investigativo de Lisboa, alguém com reputação de seriedade e coragem para enfrentar os poderosos. Rodrigo Mendes já havia exposto diversos escândalos corporativos e tinha credibilidade suficiente para que a história não fosse descartada como teoria da conspiração.
A reunião com Rodrigo foi marcada para acontecer em local neutro, um hotel no centro do porto. Gabriel insistiu em ir junto, mas Madalena pediu para fazer isso sozinha. Não completamente sozinha, Verônica e 2 seguranças estariam presentes, mas ela precisava de ser a voz principal. Era a sua história, o seu testemunho, a sua oportunidade de finalmente se libertar. Na manhã da reunião, Madalena estava mais nervosa do que imaginara. Vestiu roupas simples, mas elegantes, prendeu os cabelos, olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta era diferente daquela que fugira de Lisboa quase um ano atrás. Havia força ali agora, determinação e algo mais, esperança. Gabriel encontrou-a na sala antes de saírem. Ele não disse nada, apenas a puxou para um abraço longo e apertado. "Vai ficar bem", sussurrou ele. "Eu sei", respondeu Madalena. "Por que não vai deixar que seja diferente?" Gabriel sorriu, mas havia preocupação nos seus olhos. "Se em algum momento sentir que não é seguro, que algo está errado, sai de lá. Entendido?" "Entendido." Verônica apareceu à porta. "Está na hora." O hotel era elegante, discreto, perfeito para reuniões que exigiam privacidade. Rodrigo Mendes já estava à espera numa sala reservada. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, olhos atentos. Tinha a aparência de alguém que já vira muita coisa e não se impressionava facilmente. "Madalena, presumo", disse ele a estender a mão. "Na verdade, Beatriz", corrigiu ela. "Beatriz Oliveira Santos. Madalena foi apenas um nome temporário." Rodrigo assentiu a fazer sinal para que ela se sentasse. "Tenho algumas horas gravadas de conversa com a irmã do Sr. Castella. Ela passou-me contexto suficiente. Agora preciso de ouvir a sua versão. Tudo. Desde o início." E Madalena contou. Falou sobre o seu trabalho na fintech, sobre as irregularidades que descobriu, sobre as tentativas de silenciá-la. Falou sobre Duarte, sobre como ele foi plantado na sua vida, sobre o relacionamento abusivo disfarçado de proteção. Falou sobre a fuga, sobre Helena e o programa alternativo de proteção, sobre a nova identidade, e então falou sobre Gabriel, sobre como ele apareceu na sua vida, sobre a proteção que ofereceu, sobre as revelações que vieram depois. Ela não escondeu nada. Não tentou pintar Gabriel como herói imaculado. Contou sobre os métodos questionáveis, sobre as áreas cinzentas em que ele operava. Mas também contou sobre a diferença crucial. Gabriel nunca mentiu sobre quem era. Nunca fingiu ser algo que não era. Quando ofereceu proteção, realmente protegeu. Quando prometeu ajudar, realmente ajudou. Rodrigo tomava notas freneticamente, ocasionalmente a fazer perguntas para esclarecer pontos específicos. Quando Madalena terminou, quase 3 horas haviam passado. "Isto é explosivo", disse Rodrigo finalmente. "Se conseguirmos corroborar mesmo metade do que está a dizer, vai abalar estruturas corporativas em todo o país. A Lídia tem documentos, registros, transações", disse Madalena. "E eu posso fornecer nomes, datas, detalhes específicos que podem ser verificados. Vou precisar de tempo, algumas semanas, talvez um mês, para investigar, verificar fontes, construir a matéria de forma sólida." Rodrigo encarou-a. "Entende que quando isto for publicado, a sua vida vai mudar completamente? Vai estar exposta? Vai receber atenção, tanto positiva quanto negativa. Pode haver retaliações." "Eu entendo." Madalena respirou fundo. "Mas prefiro viver exposta e livre do que escondida e com medo." Rodrigo sorriu pela primeira vez. "É corajosa. Vou fazer jus à sua coragem. Esta história será contada da forma correta." Quando Madalena saiu da reunião, sentiu-se simultaneamente aliviada e aterrorizada. Havia dado o primeiro passo. Não havia mais volta. Gabriel estava à espera no carro. Assim que ela entrou, ele puxou-a para um abraço. "Como foi?" "Bem."
Eu acho. Madalena encostou a cabeça no ombro dele. O Rodrigo pareceu levar a sério. Ele leva. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Agora esperamos. Mas a espera não foi tranquila. 2 dias depois da reunião com Rodrigo, Duarte apareceu novamente. Não fisicamente, mas através de uma mensagem devastadora. Ele enviou um vídeo para o telemóvel de Madalena. Um vídeo antigo, gravado clandestinamente meses antes da fuga dela. Madalena assistiu com o horror crescente. Era uma gravação dela e de Duarte numa discussão acalorada. Mas o vídeo tinha sido editado, manipulado para parecer que Madalena o estava a ameaçar, a fazer acusações infundadas, a mostrar comportamento instável. Parecia que ela era a abusadora e ele a vítima. A mensagem que acompanhava o vídeo era clara. Se continuares com essa história para a imprensa, eu vou tornar isto público. Vou destruir a tua credibilidade antes mesmo que possas falar. Madalena mostrou o vídeo a Gabriel, as mãos a tremer. Isto é falso, editado, manipulado, disse ela, a voz a quebrar. Eu sei, respondeu Gabriel, a mandíbula cerrada. E vamos provar isso. Como? Verônica, chamou ele. A assistente apareceu imediatamente. Preciso que analise este vídeo. Encontre as marcas de edição, os pontos de manipulação, e preciso que faça isso rápido. Verônica pegou no telemóvel. Vou precisar de algumas horas. Tem 2. Enquanto Verônica trabalhava, Madalena desmoronou. Toda a coragem que sentira nos últimos dias evaporou. Duarte sempre estava um passo à frente. Sempre tinha um truque na manga. Como poderia ela lutar contra alguém assim? Gabriel sentou-se ao lado dela no sofá, a puxá-la para perto. Ele está desesperado, disse Gabriel. Pessoas desesperadas cometem erros. E este vídeo é um erro. Como pode ser um erro? Ele vai destruir-me com isto. Não vai, porque vamos expor a manipulação. E quando fizermos isso, vai apenas adicionar mais uma camada de prova sobre o tipo de pessoa que ele é. Gabriel virou o rosto dela para encará-lo. Madalena, precisa de confiar em mim. Não vou deixar que ele vença. Verônica voltou em 1h40, um portátil na mão. Consegui, anunciou ela. O vídeo tem pelo menos 15 pontos de edição digital. Áudio cortado e colado. Frames removidos, até algumas falas que foram completamente sintetizadas usando software de voz. Posso provar que é falso. Gabriel sorriu, mas era um sorriso perigoso. Perfeito. Manda tudo para o Rodrigo. E manda uma cópia para o Duarte também. Madalena olhou para ele confusa. Por que mandaríamos para o Duarte? Para que ele saiba que sabemos, que não vamos ser intimidados, e que cada movimento dele só está a cavar um buraco mais fundo para ele mesmo. A resposta de Duarte veio rápido. Outra mensagem. Vocês nem sabem com quem se estão a meter. Ao que Gabriel respondeu pessoalmente. Nós sabemos exatamente, e você é que não sabe. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Madalena sabia que se estavam a aproximar de um ponto de ruptura, algo teria que ceder, e ela rezava para que não fosse ela. Foi Lídia quem trouxe a próxima reviravolta. Ela ligou tarde da noite, a sua voz urgente. Gabriel, Madalena, precisam de ver isto. Na videochamada, Lídia parecia exausta, mas triunfante. Estava a repassar alguns dos ficheiros de backup quando encontrei algo que havia esquecido. Uma ligação que não tinha visto antes. Que ligação? Perguntou Gabriel. Entre a fintech e uma das empresas do seu próprio conglomerado. Madalena sentiu o sangue gelar. Gabriel ficou completamente imóvel. Explica, disse ele, a voz perigosamente calma. Há 5 anos, uma subsidiária do Grupo Castella fez uma série de transações com uma empresa que, descobri agora, era fachada para a mesma rede que operava o esquema na fintech. Pode não ter sabido, Gabriel. Pode ter sido feito sem o seu conhecimento. Mas, tecnicamente, o seu grupo teve envolvimento indireto.
O silêncio que se seguiu foi denso. Quem autorizou essas transações? Perguntou Gabriel. De acordo com os registros. Lídia hesitou. A Verônica. Madalena virou-se para olhar para Gabriel, que estava pálido. Ele pegou no telefone e ligou. Verônica, ao meu escritório. Agora. A assistente chegou em minutos. Ao ver as expressões nos rostos de todos, soube imediatamente que algo estava errado. Senta-te, ordenou Gabriel. Verônica obedeceu, a postura defensiva. Há 5 anos autorizaste transações entre a nossa subsidiária e uma empresa chamada Investec Solutions. Lembras-te? Verônica fechou os olhos brevemente. Sim. Sabias que era uma fachada para operações ilegais? Não na época. Descobri depois. E não me contaste. Verônica encarou-o. Porque eu cuidei do problema. Cortei todas as ligações. Apaguei os rastros. Garanti que nenhum de nós pudesse ser implicado. Tomaste essa decisão sozinha, disse Gabriel, a voz perigosamente baixa. Tomei, para o proteger. Para proteger a empresa. Madalena observava a cena, o seu coração acelerado. Havia algo mais ali. Algo não dito. Gabriel, continuou Verônica, a voz mais suave agora. Quando me contratou, eu estava destruída. Sem perspectivas, sem futuro. Deu-me uma oportunidade. Deu-me propósito. Eu faria qualquer coisa para o proteger. Qualquer coisa. E havia, ali, naquele qualquer coisa, uma intensidade que fez Madalena entender. Verônica não era apenas leal a Gabriel. Ela tinha sentimentos por ele. Provavelmente há anos. Gabriel pareceu entender ao mesmo tempo. Verônica... Eu sei, interrompeu ela. Sempre soube que não sentias o mesmo. Mas isso nunca mudou a minha lealdade. Ela olhou para Madalena. E agora que tens alguém? Alguém que claramente significa mais para ti do que qualquer negócio ou empresa? A minha lealdade estende-se a ela também. Madalena não soube o que dizer. As transações? Gabriel voltou ao assunto. Podem implicar-nos agora? Verônica abanou a cabeça. Fui cuidadosa. Não há ligação rastreável. Mas se alguém cavar fundo o suficiente, pode levantar questões. Então precisamos de nos antecipar, disse Madalena. Incluir isto na história que o Rodrigo vai publicar. Admitir o erro. Mostrar que assim que foi descoberto, foi corrigido. Gabriel olhou para ela surpreso. Isso pode prejudicar a empresa. Esconder pode prejudicar mais. Madalena levantou-se. Gabriel, se vamos expor todos os envolvidos, precisamos de ser completamente transparentes, inclusive sobre os nossos próprios erros. Gabriel considerou por um longo momento. Então assentiu. Tem razão. Verônica relaxou visivelmente. Obrigada, por confiarem em mim ainda. Sempre confiei, disse Gabriel. Mesmo quando discordo das suas decisões. Nos dias seguintes, trabalharam febrilmente para preparar tudo. Rodrigo recebia informações constantemente, verificava fontes, construía a narrativa. A matéria crescia, a transformar-se numa série de reportagens que exporiam nem apenas o esquema na fintech, mas toda uma rede de corrupção corporativa que se estendia por diversos setores. E então, 2 semanas antes da publicação programada, aconteceu o inesperado. Helena apareceu. Não mandou mensagem, não ligou. Simplesmente apareceu na entrada da propriedade em Vila Nova, de Gaia, a pedir para falar com Beatriz. Madalena ficou chocada. Como é que me encontrou? Helena sorriu tristemente. Eu sempre soube onde estavas. Desde o início. Madalena sentiu uma onda de traição. Estava a rastrear-me? Estava a proteger-te? Helena entrou quando Madalena permitiu. Mas agora preciso de te avisar. Estás a cometer um erro. Que erro? Confiar em Gabriel Castella. Helena pegou numa pasta da mala. Trouxe informações sobre ele. Coisas que ele não te contou. Madalena cruzou os braços. O que acha que ele não me contou?
que ele tem histórico de usar pessoas em situações vulneráveis para os seus próprios fins, que 3 mulheres que ele jurou proteger nos últimos anos acabaram por desaparecer, que ele não é o herói que está a fingir ser. Está a mentir, disse Madalena, mas a sua voz falhou. Estou a tentar salvar-te, insistiu Helena. Antes que seja tarde demais. Foi quando Gabriel entrou na sala. Ele deve ter sido alertado pelos seguranças sobre a chegada de Helena. Helena, disse ele, a voz neutra. Há quanto tempo? Madalena olhou entre os 2. Vocês conhecem-se? Conhecemos, confirmou Helena. Trabalhamos juntos há alguns anos, antes de eu decidir que não podia mais fazer parte dos métodos dele. Gabriel não negou. A Helena e eu fizemos parte da mesma rede de proteção a testemunhas, até que tivemos uma diferença filosófica sobre como as coisas deveriam ser feitas. Diferença filosófica. Helena riu sem humor. Chamarias assim? Eu chamo de tu cruzares todas as linhas éticas possíveis. Para proteger pessoas que o sistema falhou em proteger, respondeu Gabriel calmamente. A destruir outras pessoas no processo. Pessoas que mereciam ser destruídas. Madalena ergueu as mãos. Parem. Os 2. Ela olhou para Helena. Disse que mulheres que o Gabriel protegeu desapareceram. Explica isso. Helena abriu a pasta a mostrar fotos e documentos. 3 mulheres. Todas em situações similares à sua. Todas sob proteção de Gabriel. E todas eventualmente desapareceram. Sem rastros. Sem explicações. Gabriel pegou nos documentos, olhou brevemente e assentiu. Sim, elas desapareceram. Porque eu as coloquei em locais seguros com identidades completamente novas. Tão seguras que nem eu sei onde estão agora. Foi o que elas pediram. Liberdade completa, mesmo de mim. Esperas que eu acredite nisso? Desafiou Helena. Não me importo se acreditas. Gabriel olhou para Madalena. Mas espero que ela acredite. Madalena olhou nos olhos dele. Viu a verdade ali. Ou talvez apenas viu o que queria ver. Mas, de qualquer forma, fez a sua escolha. Eu acredito, disse ela. Helena abanou a cabeça, decepcionada. Então não há mais nada que eu possa fazer. Ela virou-se para sair, mas parou à porta. Quando tudo desmoronar, não digas que não te avisei. E saiu. Madalena desabou no sofá, depois que Helena foi embora. Gabriel sentou-se ao lado dela, mas manteve distância, como se à espera que ela precisasse de espaço. Aquelas mulheres, disse Madalena finalmente. Elas realmente estão bem? Estão. Gabriel pegou no telemóvel, mexeu por alguns segundos e mostrou-lhe. Mensagens. De 3 números diferentes, todas datadas dos últimos meses, todas a agradecer-lhe por lhes dar uma segunda oportunidade. Madalena leu as mensagens, a sentir alívio inundar o seu peito. Por que não mostrou isto a Helena? Porque não devo satisfações a ela. Gabriel guardou o telemóvel. Mas devo a... Si. Madalena aproximou-se a encostar a cabeça no ombro dele. Isto é tudo tão complicado. Eu sei. Mas Madalena... Ele virou-a para encará-la. Precisa de decidir. Confia em mim ou não? Porque se não confia, se tem dúvidas, é melhor terminar isto agora, antes que fique mais difícil. Madalena olhou para aquele homem que entrara na sua vida como um furacão, que a protegera, a desafiara, a fizera sentir coisas que jurara nunca mais sentir. Sim, ele era complicado. Sim, operava em áreas moralmente cinzentas. Sim, havia riscos em estar com ele. Mas ele nunca mentira, nunca fingira ser algo que não era. E mais importante, ele a fizera sentir-se forte novamente. Confio, disse ela finalmente. E antes que Gabriel pudesse responder, ela beijou-o. Não foi um beijo de hesitação ou dúvida. Foi um beijo de certeza, de compromisso, de escolha consciente de estar com ele, nem apesar de quem ele era, mas por causa de quem ele era.
Quando se separaram, Gabriel segurou o rosto dela com ternura. Eu vou protegê-la. Sempre. Eu sei. Mas... Madalena sorriu. Agora também o vou proteger. A publicação da série de reportagens de Rodrigo Mendes aconteceu numa segunda-feira de setembro. A primeira matéria saiu de manhã e em poucas horas estava em todos os principais meios de comunicação do país. O impacto foi imediato e devastador. A fintech foi investigada. Executivos foram afastados. Ligações com outras empresas foram expostas. O esquema, que operara por anos nas sombras, foi trazido à luz. Duarte tentou lançar o vídeo manipulado de Madalena, mas a análise de Verônica, agora também publicada, destruiu qualquer credibilidade que ele pudesse ter. Ele foi investigado não apenas por perseguição, mas por manipulação de evidências e envolvimento nos esquemas corporativos. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a falar. Outras vítimas, outros que tinham informações, mas temiam expor. A coragem de Madalena em dar o primeiro passo encorajou muitos outros. Gabriel foi mencionado nas reportagens, mas de forma neutra. A sua ligação indireta através da subsidiária foi explicada e contextualizada. Rodrigo deixou claro que assim que a irregularidade foi descoberta, foi corrigida, e que Gabriel colaborara completamente com a investigação. Lídia finalmente teve a sua vindicação. Provas mostraram que ela fora incriminada injustamente anos atrás. O seu nome foi limpo, a sua reputação restaurada. E Madalena, ou melhor, Beatriz, finalmente foi livre. Livre do medo. Livre da perseguição. Livre para viver sem olhar constantemente por cima do ombro. 3 meses após a publicação, Madalena estava no apartamento novo que ela e Gabriel haviam comprado juntos, num bairro tranquilo do Porto. Não era tão luxuoso quanto as propriedades dele, mas era deles. Um recomeço. Ela estava a preparar café quando Gabriel chegou a voltar de uma reunião. Ele abraçou-a por trás, a beijar o seu pescoço. Como foi o dia? Perguntou ele. Bom, normal. Madalena sorriu. Ainda é estranho ter dias normais. Vai se habituar. Madalena virou-se nos braços dele. Gabriel, posso perguntar-lhe uma coisa? Sempre. Se naquela noite, quando me ofereceu a ajuda para ir embora, se eu tivesse aceitado, teria realmente me deixado ir? Gabriel pensou por um longo momento. Então respondeu com honestidade. Não sei. Queria acreditar que sim. Mas a verdade é que não sei se conseguiria. Ele segurou o rosto dela. Você mudou-me, Madalena. Fez-me querer ser melhor. Fez-me entender que controlo não é o mesmo que cuidado. E você fez-me sentir forte novamente, disse Madalena. Fez-me lembrar que eu não sou apenas uma vítima, que posso lutar, que mereço lutar. Eles beijaram-se, longo e profundo. Quando se separaram, Gabriel segurou as mãos dela. Sei que não somos um casal comum. Sei que a nossa história não é um conto de fadas. Sei que ainda temos desafios pela frente. Eu não quero um conto de fadas, interrompeu Madalena. Quero isto, quero-o assim, com todas as complicações, com todos os desafios, porque me faz sentir viva. Gabriel sorriu. Aquele sorriso raro que ele reservava apenas para ela. Então acho que vamos encarar esses desafios juntos. Juntos, concordou Madalena. Naquela noite, deitados na cama, Madalena pensou em tudo o que acontecera no último ano. Tinha fugido de um pesadelo e encontrado algo que nunca esperara. Um lugar onde pertencer. Não era perfeito. Gabriel não era perfeito. Ela mesma não era perfeita. Mas eram perfeitos um para o outro. Ele havia dito uma vez que a protegia porque ela era forte. E ela entendia agora o que ele queria dizer. Não era forte, apesar do que passara. Era forte por causa disso. Cada fuga, cada medo superado, cada decisão de continuar a lutar, tornara-a mais forte. E agora, finalmente,
Não precisava de mais fugir, porque tinha encontrado alguém que não apenas a protegia, mas que a via, a entendia, a respeitava. Gabriel adormeceu primeiro, o seu braço ao redor dela. Madalena ficou acordada mais um pouco, a observá-lo no escuro. Este homem complicado, este homem que operava em sombras, mas tinha um coração surpreendentemente leal. Ela pensou em Duarte, que devia estar a enfrentar as consequências das suas ações. Pensou em Helena, que provavelmente ainda desaprovava as suas escolhas. Pensou em Lídia, que finalmente conseguiu a justiça que buscava por anos. E pensou em si mesma, em Beatriz, que precisou de se tornar Madalena para sobreviver e que agora era uma combinação de ambas. Mais forte por ter sido as duas. Ela não tinha mais medo, não de Duarte, não do passado, não do futuro incerto. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela não estava a fugir de algo. Estava a correr na direção de algo, na direção de uma vida que escolhera, com uma pessoa que escolhera. E isso fazia toda a diferença. Madalena finalmente fechou os olhos, a permitir-se dormir profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. Apenas paz. Porque ela aprendera que segurança não vem de se esconder. Vem de ter alguém ao seu lado que a encoraja a ser corajosa. E Gabriel fazia exatamente isso. Eles não eram um casal comum. Eram um pacto, uma aliança, uma escolha consciente de enfrentar o mundo juntos, com todas as suas complexidades e desafios. Ela havia fugido de um perseguidor e encontrado abrigo nos braços de alguém que o mundo inteiro deveria temer. E mesmo assim, nunca se sentira tão segura, porque às vezes o amor verdadeiro não é aquele que te salva, é aquele que te dá força para te salvares a ti mesma. E então fica ao teu lado, não como salvador, mas como parceiro. Era isso que Gabriel era para ela, e era isso que ela era para ele, e juntos eles eram inquebráveis. Queridos ouvintes, esperamos que a história da Madalena e do Gabriel tenha tocado o vosso coração. Se emocionaram com esta jornada de coragem, superação e amor verdadeiro, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e contem nos comentários o que mais vos marcou nesta história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, há sempre espaço para recomeço e esperança. Esperamos por vós no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com as vossas emoções e fazer-vos refletir sobre os caminhos da vida.